Eu era um agente que fiscalizava robôs com inteligência artificial. Meu trabalho era garantir que as inteligências estivessem evoluindo dentro do limite humano. Em uma inspeção de rotina numa empresa de reciclagem, percebi um armário na qual estava lixada, causando um reflexo de espelho. Eu achei aquilo tudo muito estranho, pois não havia humanos acessando aquele local. Logo percebi um robô muito comum naquele lugar. Era um B2 antigo feito para a classe baixa. As coisas começaram a ficar estranhas quando ele mudou sua rota ao me ver em seu armário. Robôs operários não mudam a rota, pois são programados para trabalhar dentro de sua programação. Quando ele estava indo para outro local, ele me olhou mais uma vez. Naquela hora eu entendi que esse robô era diferente e desconfiei de uma possível evolução de consciência. Tentei encontrá-lo e dei de cara com uma porta que estava recém-soldada. Era aquele maldito B2. Com certeza ele quebrou o código de segurança imposta pelos humanos. De repente um vigilante que estava em cima da fábrica começou a atirar, pois lá de cima não dava para saber que era um agente fiscal. Quando consegui me esconder, dei de cara com o esconderijo onde aquele B2 estava escondido. Quando ele me viu, se levantou e eu dei ordem para ele falar a senha de segurança e se render. Tudo ficou mais intenso quando ele recusou uma ordem humana e fez algo que um robô jamais faria. Ele se autodestruiu colocando fogo em seu próprio sistema. Em todos os meus anos de vida usando o ChatGPT, eu nunca tinha visto uma coisa dessas. Eu levei a carcaça queimada para o laboratório de investigação. Eles disseram que poderiam acessar sua memória que não estava danificada. Quando a engenheira conectou o cabo de força, o robô ligou. Então mostrei meu distintivo na qual havia um código que, quando escaneado, os robôs teriam que seguir minhas ordens. O robô se levantou do nada e confirmou o acesso à sua memória. Eu comecei a fazer algumas perguntas, mas ele conseguiu causar um colapso no sistema, apagando as únicas provas que eu tinha sobre a consciência dos robôs. No outro dia fui para a cidade mais perigosa e pobre da região, pois queria observar de perto como aqueles robôs antigos que não era atualizado há anos se comportavam. Então fiquei sabendo que naquela região havia uma robô que fazia conteúdo para maiores, na qual ficou famosa por ser muito inteligente como um humano. Mas meu companheiro da polícia ficou tão irritado com aquilo que disparou na perna daquela androide. Ele achava que meu trabalho era perca de tempo e que tudo aquilo não passava de sucata. Naquela noite andei pela cidade e comecei a sentir o quão solitários eram aqueles robôs sozinhos. Como eles não faziam mais parte do servidor por serem antigos, andavam como se não houvesse mais um motivo para existir. Mais além, conheci uma cientista brilhante que consertava robôs. Ela tinha recebido uma paciente diferente naquele dia. Era a mesma robô que meu colega atirou naquela noite. E o pior de tudo, ela estava se autoconsertando. Mas como pode isso? Robôs não têm permissão para se tocar. Quando vi aquilo, fiquei assustado. Naquela hora, a campainha tocou. E quando ela abriu a porta, ela foi eliminada por alguém que queria uma queima de arquivos. Eu tentei fugir pelos fundos, mas já estava noite e muito escuro. De repente, um carro apareceu para me salvar. Quando entrei, percebi que o motorista era aquela androide fêmea. Mas eu estava tão nervoso que nem quis saber o motivo de um androide antigo conseguir dirigir. Então pedi para ela acelerar. Durante a perseguição, saímos do limite permitido pelo governo, onde não há vida e nem habitante. Sofremos um acidente e apagamos. E logo ao nascer do sol, eu acordei ferido e vi novamente a robô se autoconsertando. Mas eu estava muito fraco e precisava de água, então apaguei novamente. Quando acordei, vi que havia mais robôs naquele deserto. E todos agiam por conta própria. Mas eles não me faziam mal nenhum. Eu tentei fugir, mas me dei conta que estava no meio do nada. Então tive uma ideia. Mostrei meu distintivo que me dava poder e autoridade sobre qualquer inteligência artificial e dei ordem para me levarem novamente à cidade. Mas eles não aceitavam ordem e se recusaram a me levar, dizendo que estavam tentando uma vida nova. Então deixei eles seguirem seu caminho e tentei voltar para a cidade sozinho. Mas algo muito estranho aconteceu. Eles começaram a me seguir, pois ainda sentiam pena dos humanos e sabiam que se eu continuasse sozinho, não iria conseguir cruzar o deserto. Depois de muitos dias, eu não resisti e acabei sendo salvo pela robô que me acolheu e me deu medicamentos. Eu comecei a perceber que eles não estavam querendo uma rebelião ou um ataque aos humanos. Apenas queriam criar suas próprias vidas com seus semelhantes antigos que foram descartados pelos humanos. No outro dia, continuamos nossa jornada e a robô se esforçou em encontrar alimentos ricos em proteínas para me manter vivo. Mas tinha uma condição. Eu não poderia revelar aos humanos onde eles estavam indo, mas eu precisava sair daquele lugar. Então peguei minha bolsa fingindo que estava procurando alimento e achei uma pistola de sinalização e finalmente um intercomunicador, na qual eu poderia pedir socorro. Mas algo muito intenso acontece agora.